para mim umas perguntas. É um tema que eu ia abordar aqui, que é o que o pastor já falou um pouco. O Celso Rodrigues falou assim: queria escutar a visão de cada um sobre a escatologia. Em que ponto as três formas de crenças se unem nesse tema? E eu vou expandir ainda isso. Estamos vivendo os últimos tempos na visão de vocês, estamos nas dores do parto. A visão, qual que é a de vocês aí? Sobre a escatologia, sobre o final dos tempos. Adventista é uma isso aí é uma pergunta adventista, né? Vai lá. Adventista tem que ser especialista em fim dos tempos. É o que vem, né? Adventista, não é isso? Adventista, advento, aquele que está por vir, advento, que está por chegar, né? Nós acreditamos na volta de Jesus. Tu vens, eu já escuto os teus sinais. Exatamente, é isso mesmo. É isso? É isso mesmo. Então nós acreditamos assim, o adventista do sétimo dia tem uma crença que é partilhada parcialmente com a Igreja Católica, parcialmente com a questão judaica. Por quê? Quando você pega a Tanar, lá fala muito do dia do Senhor. E você tem duas colocações do dia do Senhor ali na Bíblia. Tem o dia do Senhor, o Shabat, e tem o dia do Senhor, que é o dia do acerto de contas. Terrível o dia do Senhor. Ele vem, o julgamento e tudo mais. No Talmud, o Rabino citou o Talmud, para quem está em casa entender, o Talmud é uma compilação das traduções orais do judaísmo e tudo mais, que ele começa mais ou menos ali no final do primeiro século e adentra a Idade Média ali com a Guemará, a Mishnah, essas coisas todas. E no Talmud tem muitas discussões rabínicas. E numas delas tem a discussão: como é que o Messias vai vir? Ele vai vir em glória e majestade, como está no livro de Daniel, ou ele vai vir montado num jumentinho humilde, como está no livro de Zacarias? Não é? Como é que o Messias vai vir? Quando você vai nos manuscritos do Mar Morto, fala até de 2 Messias. Nós, adventistas, entendemos que a primeira vinda do Messias é como um jumentinho humilde, na pessoa de Jesus de Nazaré, e ele prometeu voltar. Agora eu me distancio do judaísmo e vou para o catolicismo. Um dos credos da Igreja Católica é crer em Deus Pai Todo-Poderoso, quem é católico sabe, que termina falando assim: de onde está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, de onde há de vir a julgar os vivos e os mortos. Então nós cremos piamente na volta de Jesus. Então, veja bem, o judaísmo está aguardando a vinda do Mashiach. Do Messias? Do Messias. Mashiach é Messias em hebraico. Eu estou aguardando o retorno dele, porque como eu acredito que Jesus era o Messias, eu estou aguardando o retorno, perdão, a vinda, o retorno. Acreditando que esse retorno será em glória e majestade, ele vai vir no céu com poder e grandes glórias, e a mais profunda esperança da minha alma é o que ele falou para os apóstolos, só ler esse texto aqui para dar oportunidade para os outros também falarem o ponto de vista deles. Quando ele estava voltando para a casa do Pai, os discípulos estavam tristes, e ele falou para eles aqui, João 14, versículos 1 a 3, que o coração de vocês não fique angustiado, vocês creram em Deus, creiam também em mim. Na casa de meu Pai há muitas moradas, se não fosse assim, eu já lhes teria dito, pois vou preparar um lugar para vocês. E quando eu for e preparar um lugar, eu voltarei e os receberei para mim mesmo, para que onde eu estou, vocês estejam também. Então, assim, com todo respeito às diferenças de opinião, e claro, a gente está colocando aqui, a grande esperança da minha vida, assim, que vai completar com tudo, é quando eu poder ver Jesus voltando nas nuvens do céu com poder e grande glória. Agora, eu pego carona, se o Sani me permitir, para parafrasear uma frase dele. A palavra proselitismo hoje caiu num conceito muito negativo. Até quando eu falei que os judeus faziam muitos conversos na época do Segundo Templo, proselitismo parece isso que você descreveu, né? Eu vou te provar fora do meu aqui, você está sem salvação. Existem muitas pessoas assim. Tem. Na minha igreja tem. A missão da vida dela é convencer o outro a pensar igual ela. Exatamente. Então, o judaísmo não é assim. Por exemplo, eu fui participar de um debate na TV Aparecida, que o bispo de Aparecida me convidou para fazer. Dom Orlando? Dom Orlando. Acho que era ele mesmo na época, o que eu sei sobre a Bíblia. E uma das pessoas que estava lá, uma pessoa que me lascou na internet, que muita gente... Tem católico xiita também. Claro. Esse protestante que fala contra Maria. Já vi também judeu, ali no Kotel, falando: o que você está orando aqui? Vai embora daqui, seu goi. Aí eu virei para ele, desculpa. Eu virei para ele e falei assim: você nunca leu em Isaías? Aí eu falei assim: eu tô aqui porque eu guardo o Shabat. O Shabat é para nós, não é para vocês, goi. Eu falei: ah, é? Você nunca leu em Isaías a bênção que tem para o goi do Shabat, para aquele que vem das terras de Israel também guardar o Shabat? Então tem de tudo, Agora, então eu não acho que essa palavra proselitismo, eu não gosto dela.
Eu acho que Deus... O que é proselitismo? Proselitismo é isso que ele acabou de falar. Você quer converter aos outros. Ela significa a sua fé. Significa isso, O judaísmo não é assim. Não é assim. E na verdade, nem o adventismo. A distorção do adventismo, a distorção do judaísmo. É claro, lógico, evidente que a gente prega com entusiasmo a volta de Jesus, mas eu quero explicar o porquê. Quando você vai a um restaurante... Não, vou mudar aqui a coisa. Vou mudar uma coisa. Se você está na praia, lembra quando teve aquele tsunami lá na Ásia, que matou um monte de gente? A onda afastou e a menininha lembrou das aulas de ciências que quando a onda afasta é porque um tsunami está vindo. Quando ela percebeu que era o tsunami, todo mundo alegre, achando bonitinho aquilo, o que ela começou a fazer? Ela gritou, gente, vai embora, vai vir um tsunami, todo mundo, vambora. Ela parecia uma louca. Algumas pessoas ouviram a menininha e escaparam, outros não. Se eu acredito na volta de Jesus e acho que ela é verdadeira, isso é uma coisa tão forte que seria uma desumanidade, uma covardia intelectual e espiritual minha ficar calado. Se Hashem é Deus, é uma covardia espiritual você ficar calado a respeito disso. Então eu tenho que falar, eu falo com entusiasmo. Porém, aqui que vem a diferença. Como eu falo esse entusiasmo? Deus não precisa de advogados. E se ele precisasse, ele teria nomes melhores do que o Rodrigo. Deus precisa de testemunhas. Então o que eu faço? Eu testemunho com entusiasmo aquilo que eu creio. Se o outro concordar comigo e acreditar comigo, amém. Se ele discordar, amém. Não compete a mim convencer, você está entendendo? Ou julgar a sinceridade do outro pela concordância ou discordância de mim. Então eu tenho entusiasmo, eu falo, eu aguardo a volta de Jesus. Quando eu falei que Jesus mudou minha vida, eu entreguei meu coração a Jesus, eu não falei isso ofendendo o Rabino, eu falei dando testemunho de como isso é empolgante para mim. Agora, eu não posso agora julgar a espiritualidade dele baseado na concordância ou discordância das minhas palavras. É assim que eu entendo. Agora, para muitas pessoas, a Igreja Católica... não teria essa compreensão da segunda vinda de Jesus. Para algumas pessoas, mas só que isso é ignorância. Basta participar de uma missa, que depois do Pai Nosso, quando termina a oração que Jesus ensinou, o sacerdote reza assim, livrai-nos de todos os males, ó Pai, enquanto esperamos a vinda definitiva do Cristo Salvador. Então, toda missa, e depois também no credo, né? Que há de vir a julgar vivos e mortos. A julgar vivos e mortos. Então, a parousia, a segunda vinda de Cristo, é uma fé cristã e não adventista, metodista, católica, enfim, é uma fé cristã. O cristianismo acredita na parousia, acredita na segunda vinda de Cristo, inclusive os católicos. É parte do nosso credo. O problema é quando as pessoas marcam hora. Marcam a data. Você sabe que o adventismo, não a igreja adventista, mas o movimento adventista nasceu de um erro desse. Que, aliás, eu quero consertar aqui. Não tem que falar assim, os adventistas marcaram... Não existia igreja adventista em 1844. O que teve em 1844 foi um conglomerado de várias igrejas batistas, presbiterianos, inclusive católicos também, que seguiram as ideias de Guilherme Miller, que era um pregador batista. Isso. E ele marcou que Jesus voltaria em 1844. Foi um erro crasso. Depois que teve o desapontamento, cada um foi caçar o seu rumo. E um grupo continuou estudando, aí virou a igreja adventista. São formas de concordismo, não é? Que já houve quem disse assim, o número da besta é 666, né? 666, não é? Então, quando Jesus vai voltar, aí faz uma interpretação... 6 do 6, ou então... Assim, vai ler o livro de Daniel e chega a uma conclusão, faz lá todo um concordismo bíblico, que é 3 vezes 666, dá 1998. Imagina o que aconteceu em 1998, que racionalmente, você já fez a conta? 3 vezes 666 dá 1998, é a data da volta de Jesus. Não voltou. Nós estamos em 2021. 1998, o Rodrigo e eu tínhamos acabado o mestrado. Sim, com certeza. E desde aquela época que a gente não se encontrava, né? Faz 25 anos que... Mas aí tem que ver que ano que o Henrique Cristo nasceu, hein? É verdade. Todo mundo brincando e ó...
Você viu o que, E que o se Danilo, for? você viu o que, que o Danilo Gentili fez com ele? Não. Não, Não, eu já vi ele jogando sinuca, não, andando não, de... não é pecado contra... Danilo Gentili não me convidou até hoje. Você falou que ia falar com ele, vou mandar uma mensagem. Danilo Gentili, quando é que você vai me levar no seu programa aqui? Cara, eu Cê- mandei mensagem, vou mandar de novo. Você viu o que, que ele Você fez já com o foi, Henrique já, Cristo? Já. O Henrique Cristo, ele disse o seguinte, é pecado, eu achei assim, de uma inteligência, é pecado beber bebida alcoólica? Ah, eu vi. Você viu isso? Vi. Perguntou Não, para o não Henrique assisti, não. Cristo. Aí ele disse, depende. Se for destilado, eu não posso concordar. Mas se for fermentado, Jesus, na Bíblia tem o O vinho fermentado. vinho, né? Pode, vinho pode. Ah, então vamos fazer um brinde, né? É. Aí ele disse, traga o vinho. Aí o sujeito trouxe água. Eu E lembro. depois aí olhou para ele, vamos brindar? Mas Isso não era vinho? Isso não é vinho, é. isso não é vinho. Ele disse assim, mas esse problema é seu. Foi muito bom, muito bom, muito bom. Porque Jesus transformou água em vinho, né? E aí Quem ele ficou fez isso? desconcertado. O Danilo Gentili com, fez. com o Henrique Esse Cristo. problema não é meu, esse problema é seu. Esse é um probleminha, você resolve. Agora, o mais importante disso, assim, eu estou aguardando o retorno, ele está aguardando a vinda. Qual que é A visão judaica é o Nós queremos seguinte, voltar pro lado. Qual que vai ser o Mas que é útil? todo Deus mundo... criou o mundo com propósito. A vida, quando ele criou o ser humano na sua imagem e semelhança, igual eu falei, é para que o ser humano tenha esse prazer da conexão máxima entre criatura e criador. Criador. Quando Adam Arishon pecou, o mundo regrediu. Então, eles são expulsos do Gan Eden. Então tudo mudou. O sistema mudou. E agora a morte veio para o mundo. E é um processo de retificação. É um processo de tikkun, que vai demorar 6.000 anos. Nós estamos no 5.782. Então até o ano 6.000 o Mashiach vai chegar. O Olam Abá, o mundo vindouro, que nada mais é. A gente tá em que ano? 5.782. Tem bastante. Tem bastante tempo ainda. Mas até, pode chegar antes. Ah, tá. Até. Então, o Olam Abá, que é o mundo vindouro, nada mais é do que o status do mundo antes do pecado de Adam Harishon, do primeiro ser humano, de Adão. O Mashiach, ele tem um papel nesse processo, no plano divino, que é justamente esse. Ele vai chegar antes, será anunciado por Eliyahu Hanavi, pelo profeta Elias, e tem uma série de critérios para o povo de Israel. Só para entender, Elias, uma reencarnação, um Não, novo Elias? os mortos ressuscitarão. Ah, tá. Isso também é o cristianismo. Os também. mortos Também. ressuscitarão Vai nesse ressurreição. momento Tá bom. do Olam Abá. Então vem todos e Elias vai anunciar a vinda do anunciar Messias. do Messias. E existe uma série de critérios que o Rambam, o Maimônides, ele enumera eles muito bem. E um dos critérios é que o Mashiach vai ser um homem extremamente sábio, mais inteligente do que o próprio rei Salomão. Ele vai ser descendente do rei Davi. Ele vai construir o terceiro templo. Ele vai trazer os judeus de volta para a terra de Israel. Ele vai trazer a paz para Os o judeus já estão na... Não, mas não todos, Não né? todos. Nós Ah, estamos tá. começando. Aliás, isso é uma profecia que antecede a vinda do exatamente. Messias. E aliás, Antecede a vida já do é Messias. Exatamente. tem judeus racídicos, e ele sabe disso. O que é racídico? Racídicos são alguns judeus, assim, aqueles que vestem de preto. Ele pode explicar Ah, isso tá. melhor do que eu. Sim, sim. Uma linha deles não reconhece o Estado de Israel por causa disso. Exato. Tem uma linha que fala o seguinte: é o existe uma Messias que vai trazer Israel, não é Ah, isso aqui. tá. Existe uma corrente racídica que tem essa É. filosofia, exatamente. Tá. Mas o Mashiach, ele vai ser uma pessoa como nós, que vai nascer de pai e mãe, e se ele morrer antes de concretizar todos esses fatores que o Maimônides enumerou, para o judaísmo ele não é o Messias. Quer dizer, Ah, tá. um dos 13 princípios da fé judaica é Anima Amin Bemunash Lema Beviata Mashiach. Nós acreditamos com fé completa na vinda do Mashiach, que vai ser um grande protagonista nessa história da humanidade. E mesmo que ele demorar, nós esperaremos por ele todos os dias das nossas vidas. Então, uma diferença, acho que seria uma das maiores diferenças entre nós aqui, é a figura do Jesus como Messias. Para o judaísmo, não foi considerado. Estão esperando ainda. Exatamente. Os sábios da época, o Sanedrin, não enxergaram ele como Messias, e ele, para nós, nada mais é do que um irmão. Mais um irmão, filho de Deus, assim Sábio. como eu sou, assim como você é, todos nós somos. Então essa é a visão judaica. Agora, uma coisa interessante é Só que um detalhe, ninguém já falou pode em tempo viver do sem... fim, eu preciso ir ao banheiro, que eu Pode estou no ir, tempo todo do fim. Vai lá. Aí joga a pergunta Aqui pra é eles aí. ótimo. E ninguém pode viver sem esperança. Claro. Né? Sabe que a sogra não pode ter mais esperança, Por quê? porque é a última que morre. Não,
E eu tava pensando assim, vamos esperar que o programa termine, porque eu posso também ir no banheiro, daí todo mundo aqui Mas vamos um de cada vez, senão o Vilela vai ficar sozinho. Não, mas o pessoal no chat Todo tava mundo falando, deixa o precisa. Vilela falar. Todo mundo precisa aí. Então vamos na ordem. Depois dele é você, eu vou depois adiantar você uma sou eu. coisa, depois eu repito pro Rodrigo. Não sei se foge muito do tema, mas o que é o sonho para cada um de vocês? O que é essa coisa, tanto do sonho que a gente sonha dormindo, quanto essa coisa da gente buscar nossos sonhos? Deixa eu falar um escrevendo. negócio aqui, porque não falamos ainda do Papa Francisco. O Papa Francisco é uma graça, né? E esse ano, de repente, ele surpreendeu todo mundo dizendo, esse vai ser o ano de São José. José é uma figura fantástica. Você sabe que nós temos os 4 evangelhos, né? E o evangelho de Lucas é um evangelho que começa já com a figura de Maria. Então começa um evangelho mais feminino, você tem a pessoa do Espírito, enfim. E tem o evangelho de Mateus, que é um evangelho que já começa com José. E no evangelho de Mateus, José é um sonhador, tanto que é uma referência a José do Egito, né? Que era... Interpretava os sonhos. Interpretava os sonhos. Ah. Então tem 4 sonhos. E José não fala uma palavra na Bíblia. Ele nunca fala. Todo mundo diz que Maria é o silêncio de Maria. Não, o silêncio é de José. José não fala nada. Mas tem um dos sonhos que é muito interessante, porque eu sou apaixonado. Tem um outro sonho, que ele sonha que tem que levar o menino para o Egito, porque senão Herodes iria matar o menino Jesus, mas enfim. Depois, a hora de voltar de lá, depois de voltar e não ficar em Belém, mas ir para Nazaré, tem os 4 sonhos. Mas o primeiro sonho é um sonho dramático. É o sonho de um homem que pensa com categorias de justiça, era um homem justo, não é? José, o homem justo, e ele vê a esposa grávida e os dois não tinham tido nenhum tipo de relação sexual. Aquilo não entra na cabeça dele, porque ele era um justo, um homem racional. E aí ele pensa, eu tenho que tomar uma decisão, eu vou abandonar Maria, porque senão ela vai ser apedrejada. Então eu vou assumir a culpa para mim, eu não vou ser apedrejado e vou salvar, porque eu amo aquela mulher. Continuo sendo justo, a cabeça dele confusa e ele toma uma decisão errada. Mas ele não foi fazer as malas. Ele foi dormir. E aí o Papa Francisco tem no lado da cama dele um São José dormindo. Uma imagem de São José dormindo. E por quê? Porque entre um problema e a solução tem uma noite de sono. Entendeu? E tem um sonho. O Papa é argentino, inclusive. Argentina. Tá vendo? Viu só? Muito bem. Tudo é possível, até o Olha, argentino ser bom. Agora, quem é o próximo que vai ao toalete? O seguinte, eu vou falar uma coisa com vocês. É. Sabe qual que, nesse momento, o dia da semana que eu mais me lembrei em hebraico? Sexta-feira. Por causa do machixe. Ah, tá. Mas quem é que você Vocês vai escolhem. autorizar? Não, vocês que O escolhem. padre é Joãozinho ou Rabino Sani? Vocês escolhem. Quem vai falar, o outro vai. Eu vou ao toalete. O Antigo vai. Testamento vem antes, Com depois licença. do Novo. A gente tava falando do Até sonho. você vê que você levanta A tudo perna tá dobrado formigando, aqui. né? Quanto tempo ainda tá aqui? 3h18. 3h18. Então, Com vamos lá. licença. Mas você atravessa a noite mesmo? Eu não sou acostumado. Não vou a embora, hein? atravessar. Não. Vamos embora, ele volta. Vai. Não, eu tava falando do sonho, daí eu lembrei de São José no Evangelho de Mateus, que a Igreja Católica está vivendo o ano de São José, e que era um homem sonhador, né? E que tem uma referência a José do Egito, Uhum. que interpretava os sonhos. Mas o Papa Francisco, ele é devoto do São José dormindo. E tem uma imagem na Igreja Católica que é São José dormindo. E eu sempre achei aquilo muito estranho, São José dormindo. Pensei, o que pode um santo dormindo, né? Não, o que pode um santo dormindo? Mas é o primeiro sonho do drama de José descobrindo que Maria estava grávida, ele não entendia aquilo, e aí ao invés de fazer as malas, ele toma uma decisão, mas não vai embora, ele vai dormir. Uhum. E aí, na minha cabeça, isso daí é uma forma de dizer que está com um problema muito grande, toma uma decisão, mas não vá fazer as malas, primeiro vai dormir. Amanhã talvez você tenha uma outra visão das coisas. Então nada melhor do que um dia depois do outro com uma noite bem dormida no meio. Eu perguntei sobre sonho. Qual é a sua visão sobre sonho? tá. Tanto os que a gente sonha Aí que veio o São José. dormindo Uhum. ou os sonhos que a gente imagina, essas projeções que a gente faz para nossa própria vida. Entendi. O Jung tem toda uma questão do arquétipo, dos sonhos e tudo mais. Agora, eu não nego que haja sonhos proféticos também. Né? Então, A por gente isso que eu tem queria o caso de José, o Na caso Bíblia, do os José. sonhos estão presentes. Tanto o José do Egito, como O sonho de Pedro. o Pedro com o lençol, que era um talit,
né? E Paulo dizendo, não sei se eu estava acordado ou se eu estava dormindo. Eu conheço Mas um eu homem só que sei foi que- até o terceiro céu. E os sonhos de Daniel, né? Daniel teve visões e sonhos que, para mim, são profecias para o tempo em que nós estamos vivendo. O pessoal deve estudar o livro de Daniel. Aliás, o livro de Daniel é uma coisa tão interessante. Pena que o Sani tá lá, mas depois a gente repete para ele. Ele tá fazendo sexta-feira. Porque ele fica falando, né? Hayom Hashishi, né? Mas o Daniel é um livro assim, Isaac Newton, que descobriu a lei da gravidade, essa coisa toda. Isaac Newton deixou 7.000 páginas de material escrito que estão lá na Universidade de Oxford. 70% disso era sobre Bíblia. Caramba. Inclusive um comentário de Daniel e Apocalipse. Ah, é? Sir Isaac Newton. Ele fazia cálculos proféticos em Daniel e Apocalipse. E pouca gente sabe disso. 70% que Isaac Newton falou foi de teologia. Então, quer dizer, esse negócio de ciência e religião, quando alguém fala hoje assim, ciência e religião não combinam, eu falei, tá bom, o que eu faço com Isaac Newton? O que eu faço com o padre Lamaitre, que era padre e que esteve com Einstein ali para descobrir a teoria da relatividade e outras coisas mais, né? Então, é por aí. Só ler aqui, ó, o Pod Duda, que tá sempre aqui com a gente, falou, meu nome é Duda, tenho 11 anos e estou admirada com tanto conhecimento. Vocês acham que faria muita diferença se hoje em todas as escolas incluísse o ensino religioso? Diminuiriam os conflitos que passamos hoje em dia? Um abraço, Vilela e Mandíbula. Olha, Ensino boa pergunta. religioso. E foi um menino de 11 anos que fez, né? É, ela tem um podcast. Ensino Ela religioso. é menina? É uma menina. Educação religiosa, na minha visão, não é exatamente ensino de religião, mas é educar para a sensibilidade religiosa. E religião é religação, é isso que a gente está fazendo aqui. É se religar. O jovem diz assim, se liga ou religa. Religa. Religião é religação. E religar a gente com o céu, com Deus, religar com o outro, religar com a terra. A gente esqueceu, a gente está muito separado da terra. Então, toda essa questão da ecologia, né? Então, a religião é fundamental, porque senão nós vivemos um individualismo, uma separação de todas as coisas. Então, religa, né? É religião. Agora, se eu não aprendo a comer, se eu não aprendo a comer direito, né? Se eu não aprendo que de repente eu tenho que ir no banheiro, sabe? Agora é a sua vez. E fazer, e rezar, depois você rezou depois, né? Eu agradeci. Tem uma reza que a gente faz. Aquela senhora Depois de ir no xixi. banheiro, porque Você come, você bebe, o que é bom fica, o que é ruim sai, é um milagre. Então a gente fala, Baruch atah Hashem rofeh kol tá vendo? basar, Caramba. uma flila sot. Ele cura toda a carne e faz maravilhas. É Quer a dizer, tem reza do pessoas que xixi. precisam de aparelho para ir no banheiro, tem pessoas... É. Sabe, eu tive... Eu já fiquei com eu tive sonda. um cálculo. Eu tive Aí, um cálculo renal. você tá vendo? E quando... Quer dizer, se uma das cavidades que precisa estar aberta se fecha, Nossa. Efshar lamod lefanecha filu sha'echad. Então- Não dá para ficar de pé nenhum instante. É, Agora veja, na oração. Isso aqui é ensino Então, é religioso. Isso aqui agradecer. é educação religiosa. Educar é uma palavra do latim que significa sair de si e ir para o outro. Ex ducere, sair de dentro do seu narcisismo, do seu ensimesmamento, né? E ir para o outro. E é isso que está faltando. Para construir uma sociedade solidária é isso, Com né? certeza. E não uma sociedade solitária. Então, Eu gostei. ensino Solitária e solitária. então é isso, religião é isso, ensino religioso. Agora, será que isso é só aprender o código das religiões? Não, acho que A não. crença das religiões? Porque tem muita gente que entende que não ensino religioso, é ensino de religião São né? dogmas. Eu ou queria até- catequese. Eu queria até pedir pro Rodrigo, isso me chocou, e você é um homem inteligente, Agora aproveitar vou que ele vai ao banheiro, Aham. é ali à direita, né? É reto à direita. Você é um homem inteligente e Obrigado. não, Vou dar ralar. não generalize. Quer dizer, essa pessoa aqui em Israel lhe ofendeu, quer dizer, o judaísmo, ela não representa o judaísmo. Não, mas é claro que falou não. você, Ah, quer dizer, não. é o que eu sempre falo, o judaísmo é uma coisa, a Torá é uma coisa. O ser humano, o judeu, ele é imperfeito também, ele pode errar, ele pode se equivocar. Não generalize. Generalize as experiências positivas. Claro. Aí sim você vai conseguir evoluir e compartilhar com todos aqueles que cruzarem o seu caminho as melhores experiências que Deus lhe proporcionou. Não, e não generalizo. Lembra Então, que isso eu fiquei chateado com esse episódio. é. E você é maduro Claro. e inteligente o suficiente Lembra-
para ignorar essa e fala. eu vou falar, antes desse episódio, eu contei do kippah escrito com meu nome. Exato. Exatamente. É. E todo o amor que foi falado Da nesse família e encontro. tudo. O que eu pego? Quando eu conto esses episódios, Sani, negativos, não são para colocar isso... Que isso não é só com o judaísmo. Eu tenho que aplicar isso à minha própria igreja. Eu vou explicar a vocês o que eu quero dizer. A gente não pode ficar vendo a realidade com óculos cor-de-rosa. Porque tem muita gente que está nos assistindo também que é crítico ácido de instituições religiosas porque estão machucados, magoados. E se eu passar uma ideia, seja do adventismo, do catolicismo, do judaísmo, que é tudo bonitinho, o cara fala assim, é porque ele não passou, porque eu passei, né? Por exemplo, eu fui na igreja tal, o pastor me discriminou, né? Eu tenho uma história, por exemplo, de uma senhora católica que falou chorando comigo uma vez. Eu trabalhei num trabalho chamado colportagem, vendendo livro de porta em porta para pagar minha faculdade. E uma senhora falou que ela tinha problema com protestante, porque ela tinha problema com protestante, porque uma vez um protestante... Não caiu nada. Só no álcool gel. Exatamente. Álcool em gel. Ela teve problema com protestante, que uma vez um pastor chegou na casa dela e viu uma imagem de Nossa Senhora Aparecida. E falou com ela assim, olha, enquanto que a pretinha estiver ali, você tá no inferno. Nossa. Ela falou assim, olha, então, se eu tô no inferno, dá licença da minha casa. Então tem gente que tá machucado lá de lá. Eu tô explicando pra ele por que eu dei aquele exemplo do judaísmo e também do adventismo, alguns falando que eu sou, né? Então eu não quero passar para essas pessoas a ideia de que é tudo perfeito, que todos os judeus são gente boa, todos os católicos são gente boa, todos os adventistas são... Não. Porém, eu quero explicar para eles por que a despeito dos maus judeus, dos maus católicos, dos maus adventistas, eu ainda estou aqui. Em primeiro lugar, porque eu também tenho meus defeitos. Eu fico pensando, se a igreja adventista fosse composta 90% de Rodrigo, ela estaria melhor ou pior do que está hoje? Segundo, eu não quero ser oculista de remela. E se eu falar que o judaísmo não presta por causa daquele judeu que me tratou mal no cótel... Por isso que eu já falei que você não vai fazer isso. Exatamente. O que eu faço com a Léa? O que eu faço com você, Sani, que tá me tratando com todo carinho? Que daqui nasceu uma grande amizade? Exatamente. Amém. Se eu falar que o catolicismo não presta por causa daqueles 2 ou 3 professores ali, o que eu faço com o padre João Batista Libânio? O que eu faço com o Johan Konix, que me apoiou aqui? Então, por isso, assim, eu quero deixar bem claro para todo mundo aqui. Em termos de convicção doutrinária, nós 3 aqui estamos muito convencidos. Você está convencido do judaísmo, está convencido do catolicismo, eu estou convencido do adventismo. Mas em termos espirituais, o meu convencimento não me impede de, sem demagogia alguma, olhar nos olhos de vocês 3. Vocês 3, não só vocês 2, no diálogo, e falar assim, vocês são meus irmãos. E aquela vontade de voltar para o Gan Eden, como você fala, eu já foi o que falamos no começo. Eu quero, e seja de uma maneira ou de outra. E vamos nos Eu encontrar quero lá. encontrar vocês lá. Eu não admito... E a gente vai repetir venha essa logo, conversa lá. Eu não admito chegar lá e não ver vocês lá. Não, Pelo amor de Deus, né? Poxa. que venha logo. Agora, o Vilela, lembrei do Vilela também, porque esse Viktor Frankl, que ele citou do livro, Em Busca de Sentido, ele escreveu que os judeus também faziam showzinhos de comédia e teatros nos campos, faziam apresentações, e muitos judeus, depois de um dia exaustivo de trabalho, compareciam nessas apresentações. Caramba. Quer dizer, tá aí o papel do humor trazendo vida, trazendo energia, trazendo força para enfrentar as adversidades. Quer dizer, o teu papel, riso, né? o teu papel como comediante, como humorista, ele é muito mais sagrado do que você imagina. Porque Não basta- com certeza você já deve ter escutado depoimentos de seguidores Recebo vários. que o papel e a importância que você tem na vida dessas pessoas. Não basta o amor, tem que ter o humor. É. É aquele negócio de que Deus brinca, já viu isso aí? Tem o meu orientador na USP, eu quero até prestar uma homenagem a ele aqui, é o Jean Lauan, né? Especialista em filologia, aliás, em aramaico, né? E um grande matemático, né? E um grande tradutor de Santo Tomás de Aquino. Ele, Latim também, então. de latim, né? Ele escreveu um artigo... E São Tomás não é fácil não, viu? Eu tenho trauma até hoje do question, respondo dicendum. Ele tem um artigo, tá disponível na internet num site chamado Hot Topos. Deus Ludens. Deus brinca. Deus Ludens. Deus brinca. E olha, a dimensão lúdica é quando Jesus fala, quem não se fizer como uma criança não entra no céu. Céu é um lugar onde se brinca. Tem um ditado em Yiddish, the man tracht and the Gott lacht.
Traduz, Mandíbula, por favor. Vamos lá, vai. O homem faz planos Repete. e Deus ri. Ah, poxa. Não me façam passar essa vergonha, por favor. Mas, gente, vamos deixar vir mais O- perguntas do o homem- chat aí. O homem faz planos e Deus dá risada. Você quer fazer Deus rir? Conta os seus planos pra A ele. pizza A tá pizza já- carente. vamos- Cacher, pizza tá Cacher. carente. Vamos lá. Obrigado, Cacher. Fernando. Então, Obrigado. olha aqui, ó. Bernardo Ronchete É. fala uma coisa que a gente estava falando aqui mesmo. Programa excelente, por favor. Qual a opinião de cada um dos convidados sobre as crenças hinduísmo, budismo, Uau. shintoísmo e como vocês veem as seitas xamânicas. Obrigado pela atenção, excelente programa, sou fã. Que a gente tá falando de respeitar as religiões, mas cada uma tem suas diferenças, né? O que eu falei, o judaísmo ele está dando continuidade ao compromisso que abraçou há milhares de anos atrás. Então nós respeitamos todos os seres humanos, todas as crenças, todas as festas, todas as culturas, e eu acho que essa que é a grande arte, quer dizer, de saber viver. É você conseguir conviver com as pessoas que pensam diferente do que você. E não cancelá-las, odiá-las e tentar exterminá-las. Eu acho que a humanidade já no século XXI deveria evoluir nesse sentido. E ainda está muito atrasada do que deveria estar. Com certeza. Eu quero Mas recomendar bem um melhor livro. do que já foi também, né? Quero recomendar um livro do Papa João Paulo II. Saudosa memória. Ninguém aqui que é católico Você conheceu o... conheci. Sério? É. Eu lembro. Esse livro foi publicado no Brasil com o título Cruzando o Limiar da Esperança. Uhum. Ela já chegando o ano 2000. Ele escreveu sobre as diversas religiões da humanidade e o que elas nos ensinam. Veja, o Papa João Paulo II, que agora é santo, São João Paulo II. Então ele pega, por exemplo, o islamismo, ele diz, nós temos que aprender com os muçulmanos. Como? Nós temos que aprender a assiduidade na oração. Ele começa. Nós temos que aprender com o hinduísmo. Isso não sou eu que estou falando, gente, é o Papa João Paulo II, né? Porque se eu falar aqui, de repente, o Padre Joãozinho foi lá e de repente fez média com todas as religiões. Não é que ele diz que todas as religiões têm tudo de verdadeiro. Os teólogos até dizem que são sementes do verbo. Sementes do verbo estão espalhadas em todas as religiões da humanidade. E algumas sementes desenvolveram mais em religiões que nem são cristãs. E há coisas no judaísmo que estão presentes na fé judaica, mas o judaísmo não desenvolveu tanto quanto o hinduísmo. E não desenvolveu tanto quanto o budismo. Ele disse que o budista ele tem uma disciplina de equilíbrio pessoal, Corpo e corpo, mente, né? mente. Eu falei isso pro Sheik, inclusive. Quando o Sheik veio no programa, eu falei, eu admiro, por exemplo, vocês aonde estão, estendem o tapete e começam a rezar. Não sentem nenhum tipo de constrangimento, não tem constrangimento. não sente nenhum tipo de Isso aconteceu comigo no receio. Egito. O Você vai camarada lá fechou a salinha dele lá e fez a oração dele sem medo de ser feliz. Quer Pois dizer, é, tem uma aqui, ó. frase na Mishnah que fala, isso é o Chacham. Alomed Mikol Adam. Ele é o sábio verdadeiro, aquele que aprende de todos. Ele aprende com todos. Então, eu acho que é mais um tópico importante. Aí, o Rabino Mais um veio do fundamento banheiro, importante. chegou aqui e rezou. É. Né? Eu fiquei pensando, caramba, às vezes eu tô num restaurante e eu não rezo antes de comer. Por quê? E o muçulmano reza em qualquer lugar. Ele para de... Já me aconteceu, em Taubaté tem muito muçulmano. E eles têm um pendor pro comércio que é impressionante, né? E aí eu vou lá, eu não vou dizer o nome da loja, eu vou lá comprar. E chega naquela hora, ele para de me atender. E ele vira e começa a rezar. E não é demorada a oração deles, às vezes é rápida. E aí ele volta para mim com a maior naturalidade e diz, o que era mesmo você? Qual o preço e tal, e já... É natural a oração. Eu não vou admirar isso? Pô. Eu tenho que aprender com o muçulmano. Eu tenho que aprender com o judaísmo. Meu Deus, quanto que eu aprendi hoje nesse podcast. E quem está assistindo, duvido que não aprendeu um monte. Com certeza. Com certeza. Aprendeu um monte, você não E aprendeu? eu queria agradecer o Vilela por esse encontro também. Espero que não seja Eu o último, saio daqui né? com dois novos amigos. Exatamente. Duas novas lideranças que eu posso contar com elas e elas podem contar comigo. Eu acho que o Brasil precisa disso. Também. E tem uma outra coisa. Existe no conhecimento verdadeiro uma coisa que chama parâmetro. Se a gente começar a falar muito alto, nós vamos todos sair roucos daqui. Porque a gente vai estar parametrizado numa voz alta. Agora, quem está nos assistindo, de repente, começou a ouvir um papo cabeça, o pessoal falou hebraico, falou latim, Aramaico. falou grego, Yiddish. papo de história, né?
é alto nível. Pode voltar, vai estar gravado, vai ficar Claro, vai aí. ficar pra sempre. Né? Então a pessoa volta assim, caramba, eu preciso estudar. Eu garanto que tem padre que por acaso recebeu o link que eu mandei, entrou por curiosidade e pensou assim, faltei na aula de hebraico. Entendeu? Eu preciso saber. Não, mas a gente caramba. traduziu tudo direitinho, né? Foi bem didático aqui. Foi bem Não é- didático. não é- Eu tive que traduzir algumas A coisas. gente mastigou. Eu faço o papel do cara que tá lá assistindo, porque como eu não entendo nada, eu pergunto. quando- Agora, eu queria Uma só vez- dar um palpite também nessa questão só das religiões aí. Alguns versículos da Bíblia respondem isso também. Ah, é? Na verdade, o que eu falo não é em discordância deles, é só para complementar. Tá. Em primeiro lugar, Deus falou assim: Deus não leva em consideração o tempo da ignorância. Mas a todos ele chama, entendeu? Então, o tempo que você passou. exatamente. Às vezes a pessoa, naquela ignorância dele, está sendo mais fiel a Deus do que eu. Claro. Jesus, quando estava uma vez, os discípulos, Senhor, os discípulos de João Batista estão pregando e ele fala, gente, deixa, quem comigo não ajunta, espalha. Terceiro, o livro de Daniel, para mim é o livro, já que eu falei de Daniel aqui, é o livro que mostra o maior nacionalismo de um judeu no estrangeiro, que Daniel não cedeu. Ele não comeu a carne do rei, ele enfrentou a morte e tudo e tal. Mas olha que interessante, é o livro que mostra uma fidelidade sem igual de um judeu num lugar inóspito à fé dele, e é o livro que mais enaltece boas pessoas fora do judaísmo. Tanto é que no livro de Daniel, Deus é chamado de o Deus dos céus. O Deus dos céus. Você vê, o chefe da cozinha é gente boa. Ele tinha um carisma inigualável. Exatamente. O chefe da cozinha ajuda Daniel, o chefe da guarda ajuda Daniel, o rei Dário ajuda Daniel, não é isso? Ou seja, Daniel mostra que existe vida. A pedra de Daniel capítulo 2, que bate, que é o reino, ela enche a terra, o reino. Né? Então Daniel mostra que existe pessoas boas fora do ambiente dele. E Jesus, para finalizar, se o pessoal quiser um texto de Jesus também, ele falou para os discípulos, existem ovelhas que não são desse aprisco. A mim me convém conduzi-las. E aí haverá um só rebanho e um só pastor. Então até lá, o meu papel não é enfiar goela abaixo de ninguém a minha teologia. É testemunhar daquilo que Deus fez na minha vida e como eu creio. Testemunhar, não defender. Rodrigo, sabe que a minha bisavó, eles foram expulsos com a roupa do corpo, no meio da madrugada. Para onde foram levados, não sabiam. De qual país? Na Alemanha. Foram levados para um Tiraram lugar... da casa deles. No meio da madrugada, a única coisa que meu avô conseguiu pegar foi o tefilim dele, que é os filactérios que nós usamos todas as manhãs. No meio da estação, na terra de ninguém, de repente olham para minha bisavó e ela pegou 2 jornais. Ela enrolou um jornal, enrolou outro jornal. Ela falou, olha, o Shabat vai começar. E acendeu as velas. Caramba. No meio interessante. daquele inferno, no meio daquela situação. Então, da onde vem essa força? É uma força que ela está conectada a uma tradição e a uma revelação e a uma conexão que ela vai muito além do que as pessoas elas enxergam naquelas palavras que elas leem rapidamente. Existe uma sabedoria, existe uma profundidade em cada texto, em cada palavra, que dá razão para a nossa existência como povo e como seres humanos. Essa é a nossa missão e que Deus nos dê saúde para a gente continuar desempenhando ela da melhor maneira possível. Baruch Hashem. Amém. Eu Amém. queria, antes de encerrar, pode falar, Mandíbula. Eu preciso ler só mais um Claro, superchat aqui, claro. que é do Teolocast. Que... Teolocast. Teolocast. Eles falaram o seguinte aqui: quer Essa é conhecer, pra acabar. quer conhecer alguns argumentos para a existência de Deus, veracidade da Bíblia, messianidade de Jesus, entre outras questões de fé, ouça o Teolocast. Estamos no Ele YouTube. fez a propaganda dele. Fez a propaganda, Pagou. Pagou, claro. Pagou. Ele pagou. Ajudando aqui a gente a fazer o nosso. Ó, já que o pessoal falou tudo, eu vou fazer um jabazinho. Claro, Eu posso fazer Ah, eu também vou fazer. Eu vou fazer o meu, tem um motivo. eu posso Pessoal, só- é o seguinte. Não, só ele termina. Peraí. Tem mais? Tem. Desculpa, perdão, Mandíbula. Não, eu Porque peço quando desculpa. paga a propaganda, ele tem que ler. Tem Né? que ler, Tem que tem que ler. Só pra eu terminar aqui, aí ele fala, ouça o Teolocast, estamos no YouTube, Spotify e em agregadores de podcasts. Aí aproveitando, ele completa pra fazer uma pergunta que a gente já acabou já respondendo, por que vocês acreditam que Jesus é o Messias ou A não? gente já falou. Ah. Já falou,
Só uma... Se a gente falar um pouco mais, ele volta antes da pizza. Só uma... Volta antes da pizza. Uma questão que eu quero falar aqui, por que eu tô falando esse jabá? Eu falei tanto do museu que vocês perguntaram, eu brinco que eu tenho uma Ferrari e não tem garagem para guardar, né? E eu quero construir um museu. E eu lancei um curso, A Bíblia Comentada com Rodrigo Silva, que eu quero ser o seu companheiro disso. E esse curso, as pessoas podem fazer a assinatura dele, e eu tô comentando a Bíblia desde o Gênesis e vai embora. Você entendeu? Eu pego o texto hebraico, faço uma análise, coloco as visões que tem diferentes e tudo mais comentado. Uso o Rashi também, inclusive, para mostrar uma visão judaica sobre aquele texto. O Rashi é um comentarista judeu muito famoso, não tanto como Maimônides. Viveu na França. Não tanto como Maimônides, mas ele é muito respeitado. Ele fez né? 613 jejuns antes de escrever o comentário dele sobre a Torá. E o neto dele falou, olha, o comentário dele sobre o Talmud, eu também conseguiria, mas sobre a Torá, ele fez um comentário que é Beru HaKol, com inspiração divina. Urash é um dos principais comentaristas da Torá. Então eu uso toda essa fonte judaica, eu uso o Talmud, eu uso os manuscritos do Mar Morto, eu uso comparação e tudo e tal. E eu tô dando aula de teologia ali, tá certo? Nós estamos com mais de 1000 alunos. Onde é isso? É fácil, é o seguinte, olha, o pessoal pode entrar no meu canal, Rodrigo Silva Arqueologia. No YouTube. Que lá tem o link, onde você pode clicar. A gente vai colocar também na descrição. Tá bom? Peraí, será que eu já te sigo? Pode ser, porque lá eu coloquei no Instagram, que aí o pessoal pode, paga R$ 59,90 por mês. Como é? Rodrigo Silva? Rodrigo Silva Arqueologia. E aí o que acontece? Eu vou estar dando uma vez por semana, uma aula, toda quarta-feira às 20 horas, inédita. Vai ser mais de 250 aulas. E depois de tudo isso, ele vai saber que uma boa parte desse valor, porque a gente tem que pagar também o pessoal da plataforma e tudo, vai estar ajudando a construir o prédio do Museu de Arqueologia. Então, muito obrigado por isso, viu? Não é pro meu ganho, não, mas para ajudar nisso aí. Eu agradeço muito. Quem é o próximo? Quero convidar toda a sua audiência a se inscrever no nosso canal do YouTube, que também existe com um único propósito, impactar vidas. Que o meu Instituto de Comunicação Motivacional tem essa meta, transformar vidas pelo Brasil, afora e pelo mundo. Rav Sani, no YouTube, R-A-V, que Rav é Rabino, Sani, S-A-N-Y. Posso falar uma coisa? E no Instagram também é a mesma coisa. Rav Sani no Instagram, Rabino Sani, no Facebook é a mesma coisa. E o nosso site, que é www.ravsani.com, lá também tem meu curso online, que eu revelo os segredos para o sucesso, se baseando na Kabbalah milenar judaica. E queria agradecer mais uma vez o Inteligência Limitada, toda a equipe. Vocês. Foi um prazer conhecer vocês dois. Calma que a gente ainda vai abençoar daqui todo mundo depois. A noite ainda vai... A gente ainda vai conversar com vocês. Mas antes, prolongada com a Mas pizza. a gente vai finalizar cada um abençoando todo mundo. E só te contar uma coisa que vou entregar a Isa. A Isa colocou no flyer primeiro, ela colocou Rabino Ravi. Não. Então aí eu falei, você escreveu Rabino Rabino. É redundante. Exatamente. Já me inscrevi aqui, ó. Rodrigo ganhou mais um seguidor. Bom, eu quero convidar também o pessoal para se inscrever no meu canal. É Padre Joãozinho. Não é o pé do Joãozinho, o pessoal escreve P-E Joãozinho, não. É P-A-D-R, Padre Joãozinho. O Mandíbula pode pôr na descrição. Vai colocar todas as redes de todo mundo. Basta o YouTube, dali ele vai para todos os meus canais. Vai estar na descrição. Todo dia eu coloco ali o mini sermão. O mini sermão é um sermão em um minuto. Imagina um padre falar um minuto só, né? Já é um milagre, né? Então, a gente falou sermão de TikTok quase, né? Um minuto, é verdade. Né? Um minuto, não é? Eu tô fazendo isso desde 2013, todo dia, e nunca falhou. Nem um dia. Então, todo dia no YouTube, de manhã já a pessoa acessa, já tem lá um minuto, não é? É um sermão que a gente chama de mini sermão. Então, é Padre Joãozinho. Quem sabe, né, tá com quase 1 milhão de seguidores, hein? Olha. Você. Vai ter mais um. A gente vai bater 1 milhão daqui a pouco. 1 milhão, Rodrigo, 1 milhão. A gente tá falando para 1 milhão. Tem que abençoar isso daqui. Amém. Não, e dá mesmo, viu? Isso aqui Essa ideia de ser rápido é muito legal, de 1 minuto. Eu tenho um quadro na Record News, no Inova 360, que é Inova Inspira, que também é 1 minuto. 1 minuto. Porque pega a pessoa... Eu dou uma pílula. E que meu livro é isso também. O meu livro tem 300 páginas, são pílulas rápidas de motivação. O seu é qual? Vou te dar um livro meu. Não, por favor. Autografar, vou te dar. Eu quero sim. Qual que é o seu canal? Rav Sani. Rav Sani. Depois vamos trocar o Rav Sani. R-A-V, que é Rabino. Vou começar contigo, então. N de navio. Aqui, Rodrigo, já tá, né? Isso. A bênção aí. A bênção é de esse? Maria. Tá.
Vai lá. Aí. Você tá com mais seguidor que eu. Aí, Olha, aplausos, Aqui, agora eu vou aí, vencer. aplausos. Ele tá com 56 No mil. YouTube, Tá monetizado. Não sou eu que cuido, deve estar, acho que Deve estar. É. No Instagram também a gente tem Tô com 45. conteúdo diferenciado lá também. Vamos aumentar. Vamos chegar em 50 hoje, chegar. gente. Nossa, 50 mil aí. Tá Vamos lá. bom. Então eu gostaria de agradecer. Agora vamos vocês. começar o podcast. Vamos agora falar. Primeiro tema da noite. Pecado! Deus existe. Deus existe. Então começar. O que abençoar você todo não mundo. concorda no judaísmo? Exatamente. Já Exatamente. pensou? Mas a gente vai se É a reunir mais primeira vez vezes, que hein? veio, né? É a primeira vez que veio. Primeira vez. Os grandes Minha erros Minha mãe da... tá muito feliz. Minha Vai mãe é lá. muito católica e muito acompanha Eu muito conheci você. teu pai aquela vez, né? Verdade. Foi emocionante. Foi emocionante. Vamos começar agora os grandes erros da igreja adventista. Já Vamos pensou? lá. Agora é a O polêmica. primeiro erro, Rodrigo Silva tá aqui. Então eu queria agradecer vocês mais uma vez e abençoar todo mundo que está em casa com as palavras que vocês já deram e agora com uma bênção para todo mundo que está passando com dificuldade, tá com parente doente ou perdeu alguém nessa pandemia. Eu sei que tem muita gente que tá com a fé renovada ou que está precisando de algumas palavras para reacender aquela fé, essa conexão com Deus, que é muito importante. E o nosso podcast sempre tem essa preocupação também de sempre passar essa palavra também para o Poxa, pessoal. bonito. Bom, eu acho que uma bênção que eu poderia dar, pedindo licença ao Sani, porque hebraico realmente é difícil traduzir, é mais uma versão, mas tem uma das bênçãos mais lindas, que é Evarecha Radonai Veshmarecha, que é a bênção sacerdotal. E essa bênção, ela fala assim, traduzindo, que o Senhor te abençoe e te guarde, que o Senhor faça resplandecer sobre ti o seu rosto, o rosto dele. Resplandecer é que o rosto brilha. E que o Senhor sobre ti levante o rosto dele. Como é que Deus pode levantar o rosto dele sobre alguém? Você sabe, levantar o rosto é fazer isso aqui. Mas ninguém pode estar acima de Hashem. Como é que Deus pode levantar o rosto dele sobre nós? A explicação que eu tenho dessa bênção sacerdotal é que eu imagino, de forma muito pessoal, que é como se fosse a cena de um pai que quando ele abre o portão que está chegando do serviço, o filhinho vem correndo, papai, aba. E ele pega, vem cá, filhão, vem cá, papai tá te esperando. E levanta a criança de maneira mais linda e olha para a criança assim. Ele levanta a criança, não que a criança seja superior a ele. Ele ergueu a cabeça dele sobre a criança. Então, o meu desejo é que o Senhor possa resplandecer o rosto dele sobre nós. Tá bom? Como falei em hebraico, ele é muito bonito, Yevarech Adonai, mas eu vou fazer em português. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. Que o Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. E muitas vezes, alguns, quando fazem a bênção, eles colocam a mão assim, que é o Shim. Justamente é uma letra que tem um significado muito bonito, né? De Shaddai. Que Deus possa estar com a gente e resplandecer sobre nós o rosto dele e nos levantar como um pai levanta o seu filho e possamos olhar para o Shamaim, para o céu e dizer, Abba, Pai. É o meu desejo. Eu quero trazer uma história que eu vivi nesses últimos 40 dias do meu dilúvio, acompanhando a principal colaboradora. Eu presido uma mantenedora que tem 560 colaboradores, não é? 8 creches em São Paulo, 3 obras assistenciais, 3 faculdades, 2 colégios, enfim. E a principal colaboradora do meu lado descobriu um tumor. Há 3 meses, faleceu no dia 16 de agosto. E eu fui no hospital aqui, Instituto do Câncer de São Paulo, do Estado de São Paulo, ICESP. Eu quero prestar uma super homenagem para o ICESP, pelo cuidado que eles têm. 100% SUS. O Brasil tem jeito. 100% SUS. E depois da missa de 7º dia, eu fui conversar com a mãe dela sobre o momento da morte. A mãe estava do lado dela no momento que ela morreu. A mãe me disse assim, olha, 5 da tarde ela começou a me dar recomendações. Cuida disso, cuida daquilo, faz isso, cuida do meu pai, E aí a mãe olhou para ela e, não entendendo muito bem o que estava acontecendo, disse para ela, Cláudia, você está me pedindo para eu cuidar de tantas coisas para você e quem vai cuidar de mim? E aí ela disse, eu?
eu vou cuidar da mãe. Faltava meia hora para ela morrer. Eu vou cuidar da mãe. E aí, veja aquilo que a gente falou de fome, de saudade, de sentido da vida, de Vitor Franco, de tudo isso. E aí a mãe disse, como? Você está doente, minha filha. Você não pode cuidar de mim. E aí ela olhou para a mãe e disse assim, eu vou cuidar da mãe lá de cima. Aí não tinha mais palavras. Não tinha mais o que falar. Aí, quando faltam palavras, né? Uma vira para o lado, outra... E quando a mãe olhou, a filha dela já não tinha esta vida que a gente conhece. Quis trazer essa história aparentemente triste, mas cheia de esperança, porque hoje também eu fiquei sabendo de um padre que tirou a própria vida. Estamos vivendo num momento em que pessoas perdem o sentido da vida. Falamos tanto de amor e de humor, de graça. Esse foi um programa cheio de graça, né? Então eu quero pedir nesta prece por todas as pessoas que neste momento ainda estão ligadas conosco e talvez já pensaram em tirar a própria vida. Essa pessoa pensa, isso faz sentido, a vida tem sentido. Você está cego? Talvez nesse programa você tenha ganho uma visão e vale a pena viver um pouquinho mais, não é? Porque você está enxergando. Então eu quero fazer uma prece. Meu Senhor e meu Deus, eu quero te pedir neste momento por esta pessoa que já pensou em tirar a própria vida e que hoje repensou seus valores e riu e ficou um pouco com raiva ao longo desse podcast e depois riu de novo e vai dormir com um pouco mais de esperança. Que esta pessoa sonhe e que este sonho traga um novo tempo, um advento, uma terra da promessa. E que esta seja para nós uma noite de bênção. Amém. 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 Queria falar para você que está passando por dificuldades, testes, adversidades. Pelo judaísmo, todos os dias de manhã, quando abrimos os olhos, reconhecemos e agradecemos pela vida. Modeh ani lefanecha. E o final, Shehezarta binishmati, que você devolveu a minha alma, Bechemla, Rabai munatecha. A sua fé em mim é grandiosa. Você confia em mim, porque me deu mais um dia de vida. Então, se você acordou hoje de manhã, o mundo não poderia continuar sem você. Deus confia em você. A sua força é muito maior do que você imagina. O rei Davi, ele disse, Gametari vegametadov kavdecha. Eu tive que enfrentar também o leão, também o urso, querendo dizer, por que tantas dificuldades? Conversando com o Criador. Mas no futuro, ele se deparou com Golias. E da onde veio a força e a coragem? Da experiência dele de ter enfrentado um leão, da experiência dele de ter enfrentado um urso. Ele tinha confiança para enfrentar Golias. Aí ele entendeu que tudo que ele viveu no passado tinha um propósito. Todas as experiências são construtivas. E essa consciência é o segredo da vida. Jamais desista dos seus sonhos. Se conheça cada vez mais para você se amar de verdade. E esse é o segredo da alegria incondicional, que não depende de nada e de ninguém. E essa é a arte de saber viver. Então que Hashem, Misheberach Avoteinu, Abraham, Yitzhak, Yaakov, Moshe, Aaron, David, Shlomo, que abençoou os nossos antepassados, Abraão, Isaac e Jacó, Moisés, Arão, Davi, Salomão, abençoe a todos nós, para que a gente possa sorrir, seguir em frente com a cabeça erguida e não decepcionar. Porque se você acordou, o mundo não poderia continuar sem você. E a sua missão é muito importante. Não decepcione a si mesmo e a humanidade. Shalom, paz para todos nós. Amém. Shalom. Amém. Que essas palavras alcancem todo mundo aí que não só que está assistindo, mas as famílias de vocês e os amigos de vocês. Obrigado. Até mais.